Você está no Duas Saídas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do seu podcast sobre o basquete nacional. Comigo, Fábio Toledo e Lucas Guanais, mais uma vez presentes aqui, Guanais, mais uma semana. Mais uma semana, Fábio, e bastante assunto pra gente falar nessa semana. A gente tem aí a LBF se encaminhando pro fim, melhores do ano do NBB, muita coisa envolvendo várias seleções brasileiras e outros cositas más, né? Tem muitos assuntos, vamos que vamos. Vamos que vamos! A gente segue acompanhando a preparação, né, do Brasil para o pré-olímpico, que começa no dia 2 de julho. A seleção, nessa última semana, encerrou a sua preparação em Zagreb, né, mas vai seguir na Croácia, inclusive, para fazer amistosos agora. Agora é a série de amistosos, né, Guanais? Contra Polônia e Croácia, né, nos dias 24 e 26. Né, para quem estiver acompanhando já na segunda-feira, quando vai ao ar o podcast, já tem o Brasil e Polônia, depois o Brasil enfrenta a Croácia, depois tem a Eslovênia, né, para encerrar essa sequência, e aí o Brasil define, né, o elenco completo para o pré-olímpico. Exato, a gente já tinha falado dos cortes, Fábio? Não, acho que não, né, acho que foi logo que a gente publicou o podcast, né, daquela lista que foi treinar em Blumenau, 3 cortes foram feitos pelo técnico Petrovic antes do embarque para a Croácia, e ficaram de fora Gabriel Jaú, Gui Deodato e Elinho Corazza. A seleção foi com 14 para a Croácia, que na verdade é um 13+1, e a gente só vai saber as condições do Iago às vésperas do início do pré-olímpico. Então vão tentar manter o Iago até o final. Eu não sei exatamente qual é o limite do corte, né? Se é dia 1, se é dia 30, eu ainda não sei, mas vão manter o Iago até o limite para ver se ele consegue jogar. Então, na prática, é um 13+1, né? Porque o Iago não deve participar destes amistosos ao longo dessa semana, mas o lugar dele está garantido desde que esteja saudável. Então seriam Marcelinho Huertas, Alexei, o Iago, né? Esse +1, Raulzinho, que inclusive já, né, tá treinando, acompanhando a equipe também, treinando com a equipe, no caso, Jorginho, Didi, Vitor Benite, Léo Mendel, Gui Santos, Lucas Dias, Tim Soares, Bruno Caboclo e Cristiano Felício, é isso? Exatamente, é essa lista que está lá na Croácia. Imagino que Alexei e Didi sejam os nomes mais ameaçados, até pela sequência ou falta dela que tiveram na seleção, né, num passado recente, e também pelo nível, aí, no caso do Didi, apresentado na temporada, apesar dele sempre corresponder um pouco mais na seleção, mas vamos ver, né, como é que também Benite rende, como é que o próprio Iago vai estar novamente, mas eu acho que não tem muito segredo não, nesse restante de preparação dos nomes que vão ser escolhidos. E acompanhando outras equipes também, né, os adversários diretos ali do Brasil, inclusive no pré-olímpico lá de Riga, na Letônia, Montenegro tá também na fase de preparação, né, ainda definindo o seu elenco final, né, pro pré-olímpico. Vai disputar agora, nessa semana, o torneio de Acrópolis, né, lá na Grécia, onde enfrenta a anfitriã, Grécia, e Bahamas. Né, no dia 25 pega a Grécia, no dia 26 enfrenta Bahamas. E aquele Bahamas bombado, né, com Buddy Hield, com DeAndre Ayton, não é Bahamas de sempre, não. E Bahamas está disputando também vaga para a Olimpíada, né? Sim. E, inclusive, né, são os 2 únicos jogos de Montenegro antes do pré-olímpico, né, e vai servir aí para o técnico Boško Radović definir os convocados, né, para a competição. Tem aí o Kendrick Perry, né, como a gente já tinha destacado na última edição, Nikola Vucevic, do Chicago Bulls. Enfim, é um time que vai estar no mesmo grupo do Brasil, né, na primeira fase, junto com Camarões. E Camarões, no caso, já está, inclusive, na Letônia, chegou à Letônia, já está em Riga, onde vai realizar 2 amistosos nessa semana também, dia 24, já nessa segunda, contra o Egito, e dia 26 contra a Geórgia. A gente tinha anunciado anteriormente, né, que havia aquela listona, né, de 26 convocados, 15 seguiram para Riga, e a lista dos 12 vai ser definida após os amistosos, nesses 2 amistosos, mas uma coisa a gente já sabe, né, Guanais? Pascal Siakam não vai.
Pascal Siakam não vai, o ala pivô do Indiana Pacers foi cortado, né? Deve ter pedido dispensa, né? Ninguém corta o Pascal Siakam. Mas o Paris Lee também, o armador do Asvel da França, também não ficou na seleção dos 15. Dos mais destacados camaroneses, sobrou o Jeremiah Hill, que joga na Rússia, né, no Runa Basket. Sim. Mas, assim, a seleção já perdeu muito talento, né, potencial, então acho que isso dá um pouco mais de tranquilidade, que o Camarões tende a não ser uma ameaça, tá? Claro, tudo se resolve na quadra. Eu também falo com pouco conhecimento de causa, uma vez que conheço poucos atletas camaroneses e muitos deles acabam também atuando na Europa, sem o mesmo destaque de atletas de outras nacionalidades, é verdade, mas jogam torneios consideráveis na Europa também. Mas a tendência é Camarões não ser uma grande ameaça para o Brasil. Havia também na expectativa de outros atletas da NCAA também fazendo parte, mas isso acabou não... E todos fora, Não chegando. Ali, tem 2 pivôs ali, né? Sim, mas não os destaques, né? Mas não os destaques. Simbilar, verdade. Eu li um artigo com relação aos atletas de Camarões e realmente, né? O Jeremiah Hill é o grande destaque dessa equipe. Foi o grande nome de Camarões no qualificatório pro Mundial do ano passado, lá da África, né? É o nome fundamental para essa equipe. Tem também o Jordan Baierri, que tem toda a carreira feita no basquete italiano. Ele nasceu na Itália, inclusive. E também o Fabien Ateba, que joga na França. Mas, realmente, né? Você perdeu... Não é que perdeu, né? Você não contou, né? Camarões com esse... Principalmente o Pascal Siakam. E outro também que não vai, obviamente, é o Joel Embiid, né? Que teria até essa possibilidade de jogar pro Camarões, jogar pela França, mas ele optou por jogar pelos Estados Unidos. Ele vai jogar a Olimpíada pelo Dream Team. Optou por ser campeão, Guanais. Optou pelo caminho mais fácil, né? O Joel Embiid. Claro, o caminho mais fácil pensando em companheiros, né? Tem todas as outras questões financeiras, de como ele se identifica também, tem muito isso. A gente aqui no Brasil tem um conceito muito restrito de nacionalidade por N motivos, né? Tanto pelas nossas leis, quanto pelo fato do Brasil ser um país geograficamente isolado de grandes potências e a gente não tem muito essa convivência com outros países, né? Sair do Brasil, para a maioria das pessoas, migratória, é algo muito distante. É algo muito distante, e mesmo a questão migratória aqui no Brasil é algo que já aconteceu em sua maioria há muitos anos, há muitas décadas, em vários casos há muitos séculos, tá? É diferente, por exemplo, a vinda dos negros para cá foi algo que aconteceu ao longo de vários séculos, né? Principalmente por conta da escravidão e tudo mais. Depois a vinda de europeus no pós-guerra, a gente já tem vários países que já tiveram esses fluxos mais intensos há mais de 100 anos, então a gente já tem muitos descendentes desses imigrantes já estabelecidos há gerações aqui. E a gente não tem muito mais essa noção de que fulano veio de outro país, tem outra cultura, já virou todo mundo brasileiro, ainda mais porque o Brasil também tem muito dessa miscigenação como um fator intrínseco na formação da nossa sociedade. E lá não, né? A imigração, principalmente das ex-colônias africanas para a Europa, se deu principalmente pós-Segunda Guerra. Então temos muitas pessoas vivas, muitas descendentes que são a primeira geração desses imigrantes formadas nesses novos países, fora que são países muito menores na Europa, né? Quase tudo do tamanho do estado de São Paulo. E aí, você sair daqui, no meu caso, estou em São Paulo, sair de São Paulo e para Minas, sair para o Rio de Janeiro, é muito mais simples, mais barato, mais fácil, mais corriqueiro, da mesma maneira que, claro, com todas as dinâmicas e especificidades, tá? Não tô comparando ipsis literis, mas tipo você sair da Alemanha e para a França, e para nascer na Suíça e morar na Itália, e por aí vai. Então você acaba tendo muito mais essa questão, opções para se naturalizar, coisas que a gente não tem muito aqui, parece algo muito estranho pra gente, mas o Joel Embiid tinha várias, né? E ele optou pelos Estados Unidos. E optou pelo mais fácil também, vai ser o campeão logo da Olimpíada. Dito tudo isso, optou pelo mais fácil. Depois desse momento xadrez verbal, agora a gente fala de outros representantes, né? A gente falou do grupo que o Brasil vai enfrentar na primeira fase, e na outra chave, né, do grupo de Riga, da disputa em Riga, tem Geórgia, Filipinas e Letônia.
No caso da Geórgia, a preparação está sendo feita na Itália, né? Primeiro em Treviso e depois em Trento, onde a Geórgia vai enfrentar a Itália já neste domingo, inclusive, para depois ir na segunda-feira para Riga também, já vai viajar para Letônia nessa semana e vai encarar Camarões e Egito em amistosos aí no dia 26 e no dia 28 para definir a convocatória final da equipe georgiana. E tem já do lado das Filipinas, a gente ainda não tinha encontrado, né, os nomes da convocação das Filipinas, e é uma lista completa já tem os 12 definidos, acho que até porque não tem muita opção também, né? E a Filipinas já tá com seus 12 atletas convocados para o pré-olímpico, uma base de jogadores que jogam, inclusive na Filipinas, e muitos atletas naturalizados filipinos, né, por jogarem, inclusive na liga local, outros ali da liga japonesa, e que as Filipinas vão enfrentar, fazendo um amistoso nessa segunda-feira contra o Taiwan Mustangs, que é o time que vai contar, não sei se já vai contar nesse dia, com Dwight Howard, DeMarcus Cousins e Quinn Cook. Coisa, hein? Passa a lista aí pra gente dos 12 que você tem aí na mão. Vou passar aqui, hein? Meu filipino não está lá essas coisas, mas tem Junimar Fajardo, CJ Pérez, Chris Nilsson, acho que é um dos destaques da Liga Filipina, o Justin Brownlee, Japeth Aguilar, Scottie Thompson, Calvin Oftana, Dwight Ramos, Kai Soto, esse que joga na liga japonesa, inclusive, o Kevin Kiambao, Carl Tamayo e Mason Amos. Esses são os 12 convocados da seleção filipina para o pré-olímpico, como eu mencionei. O Jordan Clarkson tá fora? Jordan Clarkson não está. Olha só, foi o grande destaque da Filipinas no Mundial, né? Ele tá jogando no Utah Jazz, né? O ala do Utah Jazz. Curioso, Jordan Clarkson fora. Então, todos os olhares se voltam para o Kai Soto, né? Sim, Kai Soto, que vai permanecer já no basquete japonês, confirmado, né? Adversário de Léo Mendel, né? Na liga japonesa. Tim Soares também. Do Tim Soares também, e nome importante das Filipinas, que não vai contar com o Manny Pacquiao e Guanais. O Manny Pacquiao jogou basquete, sim, viu? Isso que eu ia falar. Isso é uma referência de 2 semanas atrás, tá, gente? Até agradecer ao Zé Pereira, né, que é praticamente do elenco fixo do Café Belgrado, que inclusive Pereira vai para Riga, né, vai para Filipinas, vai cobrir. A vaquinha que ele fez nas redes sociais funcionou. Então ele vai trazer vídeos, notícias, entrevistas diretamente das Filipinas. Acompanhem José Pereira nas redes sociais, o @ é JPSN89. E ele inclusive veio falar comigo depois daquele episódio. Ele falou, o Manny Pacquiao tem uma liga nas Filipinas, né? Além de tudo, ele já tretou com a federação, montou a própria liga, então ele é bem envolvido com o basquete, sim. O boxeador lendário Manny Pacquiao. Assim como muitos outros filipinos, como a gente estava falando, né? E agora o time da Casa Letônia, que tem aí 17 atletas convocados, e até aparecia na pré-convocação inicial, Guanás, os 17, a presença do Kristaps Porzingis, campeão da NBA, né, pelo Boston Celtics, mas ele muito provavelmente não vai, né? Pois é, ele se machucou, acho que no jogo 2 ou 3, eu não lembro agora da final da NBA, ficou fora do restante e voltou no último, né, mas assim, você via que ele voltou pra falar que jogou o jogo do título. Que é completamente limitado em movimentação, em como é que eu posso dizer, em impacto físico mesmo, me fugiu a palavra aqui, intensidade física. E depois do jogo, nas entrevistas, ele falou que realmente foi pro sacrifício, porque ele não queria ficar de fora e agora vai operar do tornozelo, então muito provavelmente, assim, 99% de Porzingis fora do pré-olímpico. O que pro Brasil significa que vai ser a Letônia que bateu na gente no último Mundial. O Zagars aparentemente está recuperado, deve ir pro torneio. Então, claro,
É uma preocupação a menos, mas nada que tire o favoritismo letão. E a Letônia tem aí para definir, para fechar, né, o seu elenco para o pré-olímpico, 2 amistosos a fazer aí nessa semana: Egito e Finlândia, né, as duas partidas lá na Letônia acontecendo então. Então esse é o cenário, né, das seleções lá da chave de Riga. E sempre vale lembrar, né, o campeão de cada grupo se enfrentam, né, o campeão do grupo do Brasil, que é entre Brasil, Camarões e Montenegro, enfrenta o vencedor do grupo de Geórgia, Filipinas e Letônia, para definir a única vaga a ser disputada em Riga, nesse pré-olímpico. Então tá aí o cenário. Essa semana então vai ser importante para a definição dos elencos, exceto da Filipinas, que já está fechado. E até antes da gente encerrar o assunto seleção, vamos pegar aqui os amistosos que a gente tem para fazer, né? Porque eu esqueci, né? Polônia, Croácia e Eslovênia. É sempre bom a gente relembrar, é sempre bom a gente falar. Não liguem para resultado, tá? O Brasil pode ganhar, o Brasil pode perder. Inclusive o Brasil costuma ir bem em amistosos pré-grandes competições, né? Até uma marca da seleção brasileira, pelo menos aí nos últimos 10 anos, e não importa, tá? De verdade não importa. O que a gente tem que ver? Como vai estar o Raulzinho, em que situação de intensidade está o Felício, como Lucas Dias e Didi vão render num nível mais alto, como o Huertas vai render num nível mais alto, se essa troca de técnico às vésperas da competição mais importante do ciclo afetou demais para cima ou para baixo o desempenho da seleção brasileira. Claro, ainda mais num momento em que o NBB acabou, em que a NBA acabou e todas as expectativas estão voltadas para o pré-olímpico, os resultados dos amistosos acabam ganhando um certo destaque. Além do fato da seleção de basquete masculino ser uma das últimas, se não a última delegação brasileira a definir se vai ou não, né? Eu acho que já está tudo das vagas brasileiras para Paris, estão todas definidas, já acho que falta só o basquete masculino mesmo. Mas, de verdade, não liguem, não importa, se atentem a estes pontos que eu falei e outros que comentaristas também, que acompanham sempre a seleção, destacarem. Resultado é o de menos. E o Brasil então vai pegar a Polônia que... Já pegou, né? A gente... Quando você estiver ouvindo, já pegou, né? Exato. Que também tá na disputa, né, de pré-olímpico em outra chave, né? Tem ali o Jeremy Sokan como um dos nomes, tem o Igor Milicic que joga na NCAA, e depois o Brasil vai pegar a Croácia, e aí eu acho que é um adversário um pouco mais experimentado, que aí vai ter Mário Hezonja, Dario Saric, quem mais que tem nesse time da Croácia? Tem Zubac. E Vika Zubac, verdade. Do Clippers, são nomes com muita experiência, assim, que vai ser bem importante pro Brasil encarar. E depois pega a Eslovênia, né? Croácia, inclusive, acabou de ganhar da Polônia, né? Num amistoso que aconteceu agora há pouco, antes da gente acabar de gravar, antes da gente começar a gravar esse podcast. E ainda depois tem a Eslovênia. A Eslovênia é de Luka Doncic, mas a gente não sabe se ele vai entrar em quadra. Nos amistosos, provavelmente não. No pré-olímpico ainda é dúvida. Ele tá na lista, né? A Eslovênia já enfrentou a Lituânia num amistoso, obviamente ele não jogou, a Lituânia ganhou inclusive, então deve ser uma Eslovênia sem Doncic, mas ainda assim uma Eslovênia fortíssima, né? Sim, tem o Zoran Andrade, que não é o Goran Andrade, né? Não é o Goran, né? Não, é um time muito bom, é um time muito forte. Que também tem muita rodagem, muita experiência. É quase um Uruguai, né? Igual, tipo o Uruguai pro futebol, a Eslovênia é meio pro basquete, né? Uma população minúscula, tá sempre com boas seleções, claro, até pelo tamanho da população, nem sempre você consegue uma do mais alto nível, mas é sempre competitiva, vira e mexe, sai jogador bom de lá, é incrível, né? Sim. Quase todas as ex-Yugoslávias têm essa característica. É uma escola muito forte, né? Nossa, demais. Então fica de olho, porque muito provavelmente na próxima edição do podcast a gente já vai estar com a lista de todas as equipes definidas pro pré-olímpico, que também já vai estar batendo na porta, né, no dia 2. Então, fica de olho aí no que vai rolar essa semana.
É claro. Semana que vem, prognóstico completo do Brasil e dos adversários. E a gente segue em assuntos seleções brasileiras. Vamos falar do Sub-18 primeiro, Guanais. É porque o time feminino do Brasil cumpriu ali o seu dever, né, de avançar, garantir a vaga para o Mundial Sub-19 do ano que vem. Como a gente tinha falado, né, da primeira fase ali, o time até perdeu na estreia para os Estados Unidos, que é a grande força da competição, né, meteu aí nas quartas de final, meteu um 125-27 na República Dominicana, mas depois o Brasil na fase de grupos ainda conseguiu vencer o México, Porto Rico, e o jogo que importava mesmo, né, que valia a vaga para o Mundial, nas quartas venceu o time da casa, né, venceu a Colômbia por 73-55 e se garantiu aí pro Mundial, né, Guanais? Depois da semifinal foi derrotado pro Canadá também por uma vantagem considerável, mas a vaga pro Mundial tá garantida. Isso, e depois do Canadá, o Brasil enfrentou a Argentina na disputa do terceiro lugar. Você já sabe o resultado, nós ainda não, tá? Então, por isso que não falaremos desse resultado, pra gente ainda tá na pré-disputa do bronze. Mas, poxa, que legal que o Brasil conseguiu. Tinha time para isso, de fato, não foi em aspecto algum uma surpresa. O Brasil é uma força do basquete continental feminino, tá? Claro, os Estados Unidos é incomparável, né? Muito superior, mas a gente consegue jogar com todas as outras. Essa derrota para o Canadá foi uma derrota muito mais de ressaca do que uma derrota em quadra. Você via que o Brasil estava em outro pique, em outro ritmo, sabe? Parece que depois de conseguir a classificação, tirou um peso das costas do Brasil, que acabou sendo difícil de recuperar o foco e a intensidade para enfrentar o Canadá, uma vez que a vaga no Mundial Sub-19 já estava garantida. Mas, cara, temos bons prospectos nessa seleção. Falar primeiro das que já estavam no grupo desde o Sul-Americano Sub-17. A Alexia é muito boa, a Manu com muito destaque, a Micaela também foi muito bem, a Esther Ubaca num papel um pouco menor, mas com muita categoria também, muita força física, muita explosão. Mas a Ayla McDowell, meu amigo, que jogadora o Brasil pegou. Muito forte fisicamente, muito boa defendendo e arremessando de vários pontos da quadra. Ela tem um chute de 3 interessante, ela joga bem embaixo da cesta, ela corta de fora do perímetro para dentro também, tem visão, é sensacional essa jogadora, é de fato a melhor que o Brasil tem, um trabalho muito bom da CBB, garimpando esta atleta que tem descendência brasileira, então pôde defender a nossa seleção. Que bom que agora ela veste verde e amarelo. É um nome que vai formar o quarteto de garrafão a médio prazo na seleção principal, com Damires, Stephanie e Camila, com certeza. Ela vai ser o quarto elemento. Foi, de fato, o grande nome técnico do Brasil neste pré-olímpico. Liderou o time em praticamente todos os jogos. É a grande notícia, claro, além da classificação, a Ayla McDowell vestindo a camisa do Brasil. Com certeza, né? Uma ótima novidade aí, né? Com a presença da Ayla McDowell. Dá um estilo um pouco diferente também, né? Para o Brasil, garantindo essa classificação para o Mundial Sub-19. E como você mesmo mencionou, né? Eu acho que o Brasil é a grande força da América Latina, né, no basquete feminino. E aí você tem Estados Unidos e Canadá ali na disputa, né, também. Isso acaba atrapalhando um pouco, mas o Brasil mantendo essa dominância, né, justamente no Sub-18 da América. Então, recapitulando, Estados Unidos, Canadá, Brasil e Argentina, os 4 classificados das Américas para o Mundial Sub-19, que será disputado no ano que vem. Pronto, falamos de classificação, foi muito bom, a Ayla é sensacional, muito potencial, mas a gente viu muitos pontos parecidos até com a seleção masculina, né, Sub-18, que não conseguiu a classificação para o Mundial. Preparação muito curta, técnico meio que descobrindo variantes da seleção durante o campeonato. São situações muito tristes, muito complicadas, que o basquete brasileiro acaba sofrendo. Eu queria até aproveitar,
né? Saiu uma notícia, divulgação da CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, muito bem escrita, muito bem coberta também no UOL pelo Demetrio Vecchioli, né, que é o principal repórter olímpico que a gente tem no Brasil. Repórter, jornalista mesmo, não tô falando de influência. Jornalista, o grande destaque é ele. Confiram no blog dele no UOL, tudo, a matéria completa disso que eu vou falar agora. Mas a CBV anunciou o tamanho da preparação e do intercâmbio e do convênio com o Centro de Treinamento Francês para as seleções de base de vôlei, que é um negócio invejável. Invejável. Vejam, até 2028, o Brasil terá seleções de base treinando na França por vários meses, enfrentando diversos adversários europeus e asiáticos, com várias clínicas de aperfeiçoamento e campings para além das seleções convocadas também, um aumento do número de torneios das competições de base, ampliação da Superliga B, que a partir do ano que vem, que é a segunda divisão do vôlei, né? Que ano que vem vai ter 14 times e não 12. Então, e tudo isso até 2028, tá? Foi um planejamento plurianual divulgado pela CBV. E vocês podem ver a notícia inteira digitem aí, preparação vôlei, Demetrio Vecchioli, UOL, vocês vão achar. E, cara, que inveja, hein? Que inveja. Não à toa, a seleção de vôlei, claro, teve uma queda de rendimento nos últimos anos, mas segue sendo uma grande potência, segue sendo o grande candidato à medalha no masculino e feminino de quadra e praia, e basquete tá muito atrás. Você vê que a gente tá muito atrás. Não dá para reunir uma seleção sub-18 com 10 dias de preparação e jogar um torneio tão importante assim. Que bom que conseguimos, ao menos no feminino, mas que inveja, hein? É triste. Falar em tristeza agora, a gente segue falando de basquete feminino, de seleção, porque tivemos aí o Diego Falcão, né, preparador físico da seleção feminina de basquete, que foi dispensado após postagens contra o aborto. Exato, né, na toada dessa discussão do projeto de lei que equipara o aborto ao homicídio, ele fez uma postagem favorável a este projeto, utilizando ali argumentos religiosos, e isso gerou uma repercussão muito grande nas redes sociais. Quem primeiro chamou a atenção foi a Roberta Rodrigues, do Beta Basket. A situação foi escalando a tal ponto. Algumas atletas da seleção que constantemente estão na seleção principal, notadamente a Clarissa e a Damires, se pronunciaram nas redes sociais, contrárias à posição, criticando a posição do Diego Falcão. E a CBB, em reunião, dizem, né, segundo a apuração da própria Beta Basket, do Globo Esporte também, após reunião com as jogadoras, ouvir a opinião delas, desligou Diego Falcão da seleção brasileira. E aí a situação escalou de um jeito inacreditável, né, Fábio? Logo, toda essa situação também se tornou política. Claro, sempre foi, né? Sempre foi política, ainda mais uma questão tão importante como esta, mas ganhou personificação política, se atrelou a personagens, né? Da mesma maneira que a gente viu nas últimas eleições, que estamos vendo já nas preparações para as eleições municipais agora também, se tornou novamente um direita contra a esquerda, e o debate deixou de ser saudável muito rápido. Nunca foi um debate saudável, tá? Mas deixou de haver um debate muito rapidamente. A direita abraçou o Diego Falcão, que passou de menos de 10 mil seguidores para mais de 100 mil nas redes sociais, uma velocidade impressionante. Já está apto para se candidatar, brincadeira. Esse ano não, né? Já passou o prazo de filiação. Mas em 2026, quem sabe? Cara, é uma situação muito complicada, porque assim, ele fez algo ilegal? Não. Ele emitiu uma opinião. Uma opinião de um projeto que nunca teve a menor chance de ir para frente. Uma opinião que é embasada em argumentos religiosos, sem nexo com a realidade dele, né, uma vez que é um projeto que trata especificamente das mulheres,
que nunca teve a menor chance de ir para frente no Congresso Nacional. Quem propôs esse projeto sabia disso, tanto é que a votação dele já foi adiada. É um projeto que foi posto em pauta apenas para gerar isso mesmo, para gerar polêmica, para gerar discussão, para gerar desestabilização e para ganhos de capital político para personagens X ou Y. Foi feito mirando a Confederação Brasileira de Basquete? Não, de maneira alguma, tá? Mas isso você mira em todos os lados, alguns acabam acertando. O Diego emitiu uma opinião que não lhe diz respeito, uma vez que ele é um homem, uma opinião de um processo, de um projeto e de um cenário, de um problema de saúde pública e acesso à educação na sociedade brasileira, que obviamente gera muito impacto nas meninas que ele ajuda a treinar, das meninas da comissão técnica que ele faz parte, e elas, totalmente contrárias, retaliaram e ele caiu. Tirando a situação política da história, é como se ele não tivesse um fit cultural com a empresa com a qual ele trabalha, o que gera demissões. Dioturnamente, tá? Então, não é apenas por política. Ele tinha o direito de emitir uma opinião que vai totalmente contrária, ao contrário do que as meninas que costumam ir para a seleção brasileira pensam, porque, claro, no final das contas, vale, nesse caso, mais a opinião de quem está sempre lá. Né? Não de todas as jogadoras brasileiras, mulheres de basquete, né? Vai mais de quem está sempre lá. Vai contra o que elas pensam, contra o que elas acreditam, num projeto que afeta elas e não ele, e a cabeça dele rolou. Tá? É simples assim, o fato é esse. Então, é uma situação que é um debate, como é que eu posso dizer? A sociedade brasileira estar nesse imbróglio é algo complexo. É algo triste e tal. A situação de Diego Falcão, seleção brasileira feminina, é simples, cara. É simples. Ele emitiu uma opinião que não vai ao encontro das jogadoras, uma opinião extremamente sensível, tá? Não é uma opinião sobre um fato corriqueiro do dia a dia. Elas não concordam, a convivência se tornou rapidamente insustentável e ele tá fora. Tá? É isso que aconteceu. Seja você favorável ou contrário a este projeto, spoiler, não tem como ser favorável a esse projeto em sã consciência. A discussão de aborto no Brasil é uma discussão muito profunda, tá? Uma discussão que tem várias camadas, que a gente não vai entrar nelas agora. Mas é tratada de maneira rasa, né? É tratada de maneira muito rasa, né? Esse projeto foi posto aí da maneira que foi para manter a superficialidade desse debate. E a nossa posição, claro, é contrária a ele, mas não é o que convém agora, tá? É explicar o que aconteceu. É uma posição conservadora, é uma posição partilhada por muitas pessoas do esporte, visto o apoio que ele recebeu, ao mesmo tempo em que as jogadoras, as atletas mulheres o criticaram. Logo que saiu a sua demissão, vários nomes se puseram ao seu lado. Alexandre Paranhos, pivô do Minas, Davi Pelosini, ex-treinador do Pinheiros, entre vários outros. O próprio técnico José Neto intercedeu pela sua permanência, tá? Não deu certo e ainda não se sabe se José Neto vai ficar. A CBB ainda não se pronunciou em relação a isso. Fato é que Diego tá fora, seu capital político já aumentou muito. Ele saiu dessa história muito maior do que entrou, em termos de visibilidade e popularidade. E a gente vai acompanhar os próximos capítulos. É uma situação muito triste, é muito lamentável que ele tenha se sentido na liberdade de opinar desta maneira sobre esse assunto, ainda mais considerando a sua posição. E eu acho que é isso que eu tinha pra falar. Né? Impressionante como uma pessoa ganha capital político só por falar merda, né? Mas um ponto fundamental disso é assim, falou o que queria e aconteceu, né? Ação e reação, né, Guané? Esse foi o resultado. A CBB tirou ele, né, da seleção, pura e simplesmente, né? Não vai comentar o caso, eu vi aqui no UOL, né, que a CBB não vai comentar sobre o caso, mas... Mas deveria, né? E é óbvio, de Deus. Né? Falta posicionamento, não é de hoje, né, da CBB, mas essa é a situação. O Diego Falcão não está mais como preparador físico da seleção feminina. Vamos ver a sequência também, né? Como que isso vai também ter os rescaldos, como a gente mesmo mencionou, do próprio José Neto. E claro, numa situação que fura a bolha,
que atinge tamanha magnitude, basquete feminino que nunca aparece em praticamente lugar nenhum, salvo veículos de nicho, agora está presente nas principais páginas dos principais jornais e veículos da imprensa brasileira, virou assunto para boa parte dos políticos também, principalmente de direita, que são os que estão se pronunciando mais sobre o tema, né, aproveitando o fato para colocá-lo como injustiçado, ganhar capital político, etc. Mas também, até por isso, a CBB precisava de um pronunciamento. Não, nada grande, a CBB não precisa tomar lado nesse assunto, tem que tomar o lado das jogadoras. Tá? O lado é das jogadoras, independente de posição política X ou Y, porque no final das contas, gente, não é um esquerda contra direita, não é só um conservador contra progressista, não é um mito contra Fazueli, tá? Que no final das contas é o que a gente vê só em rede social, né? Esse cenário muito triste, esse lamaçal ideológico. Mas é uma situação de convivência insustentável. A convivência ficou insustentável. E isso é fácil de noticiar, isso é fácil de transparecer. E a indefinição acerca do treinador da seleção é algo que deveria ser comunicado pela CBB. Então realmente faltou aí um pronunciamento da principal, da entidade que comanda tudo isso. Vamos seguir acompanhando. Claro, semana que vem a gente traz possíveis repercussões. Agora a gente segue falando do basquete feminino, mas agora vamos para a WNBA, Guanais, porque tivemos um encontro, se é que dá para dizer assim, né, da Camila Cardoso com a Stephanie Soares, né, o duelo entre Chicago Sky e Dallas Wings. Eu digo, né, se é que dá para dizer assim, porque mais uma vez a Stephanie jogou muito pouco, né, jogou 5 minutinhos, né, teve baixa presença ali na partida. E o Chicago Sky venceu por 83-72. Camila Cardoso jogou 30 minutos, fez 9 pontos, pegou 11 rebotes. Eu estava até comentando com você, né, Guanais, antes de começar a gravar aqui, né, a Camila, em alguns momentos do jogo, né, lógico, tem algumas movimentações que ela faz que dá espaço para outras companheiras aparecerem ali, conseguir uma infiltração e tudo mais, mas tem algumas outras situações que a Camila faz o movimento e o time do Chicago faz outro completamente oposto, né? Ela ainda tá tentando encaixar ali no time, né? Como a gente até tinha mencionado, né? O fato dela ter se lesionado ali no começo da temporada atrapalha um pouco a adaptação dela, né? A gente vê, por exemplo, a Angel Reese indo muito bem, já muito adaptada à equipe, né? E enquanto que ela ainda tá se encontrando, mas, né, já tá fazendo uns bons jogos aí. Claro, e com minutagem mais alta, né? Desde semana passada, já ultrapassando os 30 minutos em quadra, ela fez 9 pontos, pegou 11 rebotes, quase um duplo-duplo para ela nesta partida, além de um roubo e 2 bloqueios, né? Então, você vê que a questão defensiva dela também segue em alta. E a Stephanie jogou 5 minutos apenas, zerou, pegou 3 rebotes, né? É isso, a Stephanie tá ali com muito mais dificuldade de se encaixar na rotação do Dallas Wings. A Stephanie, a Camila, apesar dela falar Stephanie português mesmo. e o resto. Não, e a Camila, apesar da Camila falar português e o resto do time inglês, ela tá se adaptando melhor. E a tendência é ter um desenvolvimento mais fácil da gente perceber nas próximas semanas. E o Dallas Wings, inclusive, jogou ainda nessa semana mais uma vez e foi atropelado pelo Washington Mystics por 97-69. Mesmo cenário, né? A Stephanie jogou 7 minutos, não pontuou, pegou 3 rebotes. A regularidade é essa, né? Infelizmente, a regularidade é esse baixa presença dela, e sempre ali, né, o time com muito volume a partir da Ogumbo Ale, que inclusive foi cestinha, fez 31 pontos contra o Chicago, depois contra o Washington fez só 6 pontos. E essa falta de regularidade, inclusive, deixa o Dallas Wings bem abaixo, né, bem lá na parte de baixo da classificação da WNBA, que tem Dallas Wings em penúltimo, com 3 vitórias e 12 derrotas, perdeu os últimos 10 jogos, time da Stephanie, e o Chicago Sky está em nono, está com 5 vitórias e 9 derrotas, vem aí com 3 vitórias e 7 derrotas nos últimos 10 jogos, as equipes aí das brasileiras. Tem também a Damaris Dantas pelo Indiana Fever, mas ela ainda não atuou,
O Indiana tá com 7 vitórias, 10 derrotas, vem num crescimento agora, né? Junto com a Caitlin Clark, jogando muita bola, com 6 vitórias e 4 derrotas. Tem também, Guanais, foi aberta, né, inclusive, a votação pro All-Star da WNBA. Agora temos o pessoal fazendo campanha para Camila Cardoso, né, estar no All-Star. Estar no All-Star é bom, hein? Na parcial que saiu antes de ontem, ela estava em 16º na votação. E ontem, né, no sábado, a gente está gravando no domingo, foi dia de peso duplo na votação, né? Tanto a NBA quanto a WNBA separam alguns dias da campanha, deixando os votos com peso 2. Então ontem, até nas redes sociais, muita gente fez campanha para votar na Camila. Eu votei, muita gente votou também. Não saiu a parcial depois desse dia, né, de peso maior. Outros ainda devem acontecer. A gente segue na torcida, né? Vai ser muito legal se a Camila conseguir esse espaço. Pesa contra, né, o fato de que ela começou com minutagem mais limitada, mas tomara que nessa reta final aí, com ela com mais destaque, mais de 30 minutos em quadra, ela consiga angariar aí mais alguns votos. Sem falar que ela tem o Brasa, né? A torcida do Brasa aí que tá sempre presente nas votações. Mas nessa não, né? Basquete, a gente nunca conseguiu emplacar. Já houve campanhas semelhantes pra gente colocar brasileiros no All-Star Game da NBA, nunca rolou. Claro, a disputa é muito maior, né? É muito mais difícil você enfrentar fãs de LeBron James espalhados ao redor do mundo, mas nesse ponto o público de basquete é um pouco desengajado. Tomara que se engaje nessa. A última atleta brasileira a estar no All-Star, de novo, foi a Érica, né? Érica de Souza. Exatamente. Já faz longos anos, inclusive. Mais um pouco de basquete feminino. Vamos falar dos playoffs da LBF, definidos os semifinalistas. Guanais, vamos começar falando aí dos jogos das quartas de final. Começando por Sampaio e Mesquita, um duelo que a gente até tinha mencionado, a importante vitória do Sampaio no jogo 1, e aí depois de vencer o Mesquita, né, nessa primeira partida lá no Rio de Janeiro, o Sampaio dominou o jogo 2 no Maranhão, fez 77-53. Mais uma vez o coletivo do Sampaio funcionou muito bem, né, com 5 jogadoras, elas tiveram 3 assistências ou mais, 5 jogadoras tiveram 5 rebotes ou mais, e 5 jogadores tiveram 10 pontos ou mais. Muitas delas, inclusive, né, ficando nessa, ou com mais de 10 pontos e mais de 5 rebotes, 10 pontos e mais de 3 assistências. E ainda assim, né, teve um destaque para Laís, que veio do banco e conseguiu duplo-duplo, 18 pontos, 11 rebotes e mais 4 assistências. Enquanto que do lado do Mesquita, faltou mais aí, né, a Tainá Silva, faltou a Maiara, e dessa vez também a própria presença da Brenda Barros no garrafão, ela que foi bem no jogo 1, nem ela apareceu, né? Então não deu pé aí pro Sodier Mesquita nas quartas, mas de fato, né, era a série mais complicada, apesar da presença da Tainá, que na teoria trazia um pouco mais de qualidade individual pro time do Rio de Janeiro, mas o Sampaio respondeu no coletivo, um ótimo jogo coletivo. E de fato, né, era a grande favorita, eram as grandes favoritas para avançarem, dando sequência ao que ocorreu na primeira fase, mesmo com os problemas com as estrangeiras e com o Sampaio, com o Sodier, adquirindo a Tainá principalmente, o que poderia dar uma equilibrada na chave, e de fato foram até jogos mais disputados do que a posição indicava, né, de primeiro contra o oitavo, mas deu a lógica, Sampaio passou e segue com merecimento para a semifinal e vai pegar, né, Fábio, o único time fora do G4 que classificou. Verdade, né, na série mais emocionante das quartas de final, o Campinas eliminou o Santo André, mas vale destacar, né, o desempenho do Santo André para gerar o jogo 3, que é a única série que foi decidida na terceira partida. No jogo 1, do jogo 1 pro jogo 2, né, o Santo André não contou com a Isabela e com a Tássia, simplesmente a jogadora mais regular da equipe, as duas lesionadas. Isso dificultou muito a situação pro Santo André, que tinha perdido o primeiro jogo, né, pro Campinas, e no jogo 2 estava perdendo por 15 pontos. Mas aí no quarto período contou com 3 bolas do perímetro da Marcela, um jogo forte embaixo ali no garrafão com a Ju Ribeiro,
e conseguiu uma parcial de 23-9 para ganhar de virada por 70-68. E manteve, né, viva a esperança aí do Santo André, apesar dos desfalques. Mas o raio não caiu duas vezes no mesmo lugar, porque o Campinas, que tem um elenco muito experiente, né, tem a Babi, a Casanova, a Licinara, muita LBF disputada por essas jogadoras. O time teve um melhor funcionamento, né, do seu elenco, conseguiu aí administrar a vitória por 69-57, mas não sem antes o Santo André crescer no jogo novamente, né? Ficou muito atrás ali, chegou no intervalo a estar perdendo por 20 pontos. Depois o time ainda tentou, né, reduzir essa diferença, terminou ali com 12 pontos atrás, mas não foi o suficiente, né? A vitória do Campinas eliminando o Santo André em Santo André e se garantiram nas semifinais para encarar o Sampaio. Então, né, a primeira semifinal garantida entre Sampaio Basquete e Unimed Campinas, Guanais. Exato, o primeiro contra quinto, então as semifinais também são em melhor de 3. A série começa em Campinas na próxima quinta-feira, no dia 27, às 19 horas. O jogo 2 será no dia 1º de julho, já na segunda-feira, em São Luís do Maranhão, às 19 horas. E o jogo 3, se necessário, vai ser na quarta-feira, também às 19 horas, também em São Luís, visto que o Sampaio teve a melhor campanha e seguirá com esta prerrogativa até uma eventual final, né, por ter a melhor campanha na primeira fase. E a outra semifinal será disputada entre César Araraquara e Ituano e César Araraquara. O Ituano que venceu também uma série muito equilibrada com o Corinthians, embora tenha sido definida em 2 jogos apenas, mas assim como foi no jogo 1, que foi muito equilibrado, o duelo entre Ituano e Corinthians também teve equilíbrio no jogo 2, pelo menos em parte dele, né? No primeiro período, por exemplo, o Corinthians teve boas bolas ali no perímetro que garantiram volume para a equipe, igualando com o jogo do garrafão, né, do Ituano, que apareceu muito bem, né? E aí depois, no segundo quarto, esse volume do Corinthians se manteve, só que o Ituano conseguiu espaçar um pouco mais o jogo e conseguiu mais bolas de 3. E aí com isso terminou o primeiro tempo 5 pontos na frente. Mas aí, diferente até do jogo 1, né, que o Corinthians teve uma variação de bola ali entre perímetro e garrafão, apareceu bem a Clarissa, inclusive na primeira partida, isso não foi tão proveitoso assim dentro do jogo 2. Né, e aí o Ituano conseguiu crescer nesse terceiro período. Foi aí depois, já no quarto, o Corinthians tentou correr atrás, né, a Clarissa apareceu mais ali embaixo, conseguiu 8 pontos na área pintada. A Tainá Paixão também fez 7, com uma bola de 3, usando mais ali embaixo, conseguindo faltas. E o volume do Ituano também, né, caiu no quarto período. Então o Corinthians teve ali uma possibilidade, né, de reagir, mas o Ituano conseguiu resistir aí para vencer por 73-70, 25 pontos da Leila, em bolas importantes de infiltração, com bolas de 3, para sacramentar a classificação do Ituano numa série bem disputada, viu, contra o Corinthians, viu, Guanais? Extremamente disputada. O Corinthians, mais um dos times, né, que conseguiu importantes reforços na reta final de LBF, o que permitiu esse equilíbrio maior. Talvez se Sodier, se Corinthians tivessem o elenco que tiveram nos playoffs desde a primeira rodada, a classificação final seria bem diferente. Mas até, né, como com essa dinâmica da LBF, a gente sempre faz questão de ressaltar, acabou fazendo com que esses reforços chegassem na reta final. O confronto Ituano e Corinthians talvez tenha acontecido de maneira precoce demais e deu Ituano, né? Já muito mais trajetória no basquete feminino. O Corinthians voltou esse ano e ainda conseguiu fazer um bom trabalho. Para enfrentar na semifinal o César Araraquara, que também garantiu sua classificação no jogo 2, né, contra a Blumenau. Jogo 2 que foi no ginásio do Gigantão, né, embora a gente tinha falado e estava inclusive no site da LBF que o jogo seria no ginásio do SESI, mas não acredite muito no site da LBF, viu, Guanais? O jogo 2 foi no Gigantão e prevaleceu novamente aí a regularidade do time do SESI,
com um time embora, né, as estatísticas tenham sido equilibradas nos rebotes, o SESI tenha cometido mais erros do que o Blumenau, inclusive acho que foi 18-13, mas no final prevaleceu o melhor aproveitamento dos arremessos aí do time do SESI. O Blumenau ele teve 14 pontos da Meli Greter, mas o aproveitamento coletivo da equipe foi de 29%. O Blumenau ele arremessou 11 bolas a mais do que o SESI e acertou 3 a menos. Então ele não aproveitou essas oportunidades em um dia que o SESI não estava tão bom assim, né? E ainda assim conseguiu avançar, justamente acertando mais do que o adversário. O Blumenau teve mais oportunidades, mas acertou menos do que o SESI, né? E aí não dá para brincar, né? Com o campeão sul-americano que garantiu a sua passagem mais uma vez para a semifinal da LBF. E que série, hein? Ituano e SESI Araraquara, o duelo de paulistas aí, né, da LBF nas semifinais. 3 paulistas e um time do Maranhão, Guanais. Atual campeão sul-americano e campeão da LBF também, né? Também. Sempre importante lembrar, o SESI defende o seu título e aquilo que a gente falava semana passada acabou acontecendo, né? Nessa história de disputar o jogo 1, viajar para o Paraguai para fazer o Final Four ou quadrangular final do Sul-Americano e voltar para o jogo 2, eventual jogo 3, o SESI Araraquara acabou cansando, né? Foi um SESI diferente nessa segunda partida contra o Blumenau, mas ainda assim conseguiu a classificação. A série agora contra o Ituano terá mais jogos em Itu, porque né, o Galo ficou em segundo. O jogo 1 será dia 27, também na quinta-feira, mas às 21 horas no Ginásio Gigantão, segundo o site da LBF, mantendo esse asterisco, em Araraquara. Mas eu acho que dessa vez vai ser lá mesmo. Pois é. O jogo 2 vai ser na segunda-feira, às 21 horas, em Itu, e o jogo 3, se necessário, no dia 3, o jogo 3 no dia 3, na outra quarta-feira, às 21 horas, em Itu. Podia separar, né, os dias de jogos da outra série, né, pra gente ter mais dias com a LBF acontecendo, mas eles serão na mesma data, né? As duas séries serão na mesma data em horários diferentes. Na primeira fase, Fábio, uma vitória para cada lado, hein? O SESI ganhou em Araraquara por 66-62 e o Ituano ganhou em Itu por 70-65. Então a gente vê que foram 2 jogos ali com diferença de 4 e 5 pontos. É uma série realmente que promete ser muito equilibrada. Eu não falei isso da outra série, né? Porque o Sampaio ganhou as 2 do Campinas, ganhou de todo mundo, né? Só perdeu um jogo pro Ituano. Sim. Então, obviamente, o Sampaio vai ter retrospecto favorável contra todas as equipes. Sim, mas embora o Campinas tenha um quinteto muito forte também, né? Muito experiente. Sim. Série boa. Garrafão forte com a Fatou Dinhenê. Enfim, é realmente uma fase semifinal com 2 grandes jogos, 2 grandes séries aí. Vai ser bem interessante conferir Sampaio e Campinas, Ituano e SESI Araraquara já nessa próxima semana. E o que já acabou, Guanais, foi o NBB, que a gente trouxe, né, na última edição aí, a conquista do SESI Franca. Nessa última semana teve a premiação, né, dos melhores da temporada e você esteve presente lá na cerimônia. Eu estive lá, ganhei o prêmio de melhor podcast. Não ganhei. Não tem esse prêmio. Mas estive lá, realmente, uma festa muito legal no Esporte Clube Pinheiros. As outras festas do NBB, pelo menos desde que eu me lembre, são sempre em grandes salões, né, em locais muitas vezes maiores, por vezes menores, mas sempre em grandes salões em que você acompanha a premiação ao mesmo tempo em que bebe, come, confraterniza ali com outros colegas também do ecossistema do basquete nacional. Dessa vez foi um pouquinho diferente. Claro, teve uma recepção ali com bebida, comida, todo mundo conversando, aquela mídia toda presente, mas a premiação em si foi no teatro, no anfiteatro que fica dentro do Esporte Clube Pinheiros. Achei bem interessante a iniciativa. Você foca, de fato, ali na premiação. E vamos aos nomes, né? Vamos aos nomes que venceram, na ordem da divulgação, né? Prêmio de maior evolução. Concorriam Eugênios, Paulite, ambos do Vasco, e Anderson Rodrigues. Quem venceu foi o Rafael Paulite, o ala pivô do Vasco, Fábio. Que foi a minha escolha, inclusive, né? Na votação aí. E realmente, eu acho que era
eram os 3 assim, que mais se destacaram, né, para essa questão de maior evolução. Você sempre coloca o asterisco, né, do Paulista, que evoluiu porque teve mais tempo em quadra, mas também, né, conseguiu se tornar um protagonista, né, até para a própria torcida do Vasco, né? Não, foi o argumento que eu usei, né, que o Paulista manteve os mesmos aproveitamentos, mas o fato dele ser protagonista num time com Marquinhos, com Cauê Verzola, e nos momentos decisivos a bola na mão dele ter sido responsável direto por algumas das mais importantes vitórias do Vasco, por ter feito game winner, isso é muito difícil. Uhum. É difícil você manter o mesmo aproveitamento aumentando a amostragem. Tá? Então há sim muito mérito, e eu acho que o prêmio está em boas mãos. Meu voto foi outro, mas eu considerei muito também o voto do Paulite, está em boas mãos. Isso aí você aceitou. Aceitei, tranquilamente. Prêmio de melhor sexto homem, e concorriam o Felipe Vezaro, do Minas, o Eugênios, do Vasco, e o Henrique Coelho, do São Paulo. Quem venceu foi o Eugênios, Fábio, mas claro, ele teve muito destaque nessa competição, também foi um dos protagonistas do Vasco, mas o prêmio de sexto homem sempre é um pouco complicado da gente considerar pelos moldes da votação que o NBB propõe, né? Muitas vezes não há um filtro das atuações desses atletas quando saem do banco, uma contabilidade das partidas que de fato eles começaram jogando ou também sentados, e, bom, foi de fato um grande destaque da competição, não sei se nesta categoria, né? E até os outros 2 indicados, né, quando teve a divulgação e só tava eu, né, no podcast, eu até tinha comentado, tanto o Eugênios como o Vezaro, né, que tá entre esses candidatos, e o Coelho, se for pegar as estatísticas mesmo, os jogos, eles foram destaque quando eles começaram jogando, né, quando eles foram titulares. Mas chamou a atenção porque muitos outros jogos eles vinham do banco. E eu até fazendo um cálculo, pensando nisso, né, de jogador importante vindo do banco, eu tinha votado no Gui Abreu, do Paulistano. Sim. Foi até surpresa pra mim. Eu fui de Cassiano, né? Você foi de Cassiano. Justamente pensando, né, com essa ideia. Mas aí cobrar de quem vai votar também, parar pra refletir é mais difícil. Até porque, diferente da NBA, a estatística dos jogos que você sai do banco, né, dos números que você tem saindo do banco separados da sua estatística geral, não existem. Pelo menos de maneira gratuita no NBB. Só em programas muito avançados e, por vezes, muito caros também. Então é difícil você exigir isso dos votantes, né? Na NBA é muito mais fácil você ver isso. Você vai lá, põe números de fulano saindo do banco. E aí, no caso, o Eugênios e o Coelho, né, como você mencionou, tem números muito bons quando são titulares. Quando você pega a média, acaba ficando interessante, né? Mas não há esse filtro, né, infelizmente, que acaba prejudicando um pouco o condão dessa votação. Mas, de qualquer maneira, fica o registro do prêmio do Eugênios. Então, até agora só deu Vasco e a dupla renovada, inclusive, no Gigante da Colina. Depois, Fábio, chegou a hora do prêmio de defensor do ano. Concorriam Fusaro, não confundir com Vezaro, né? Fusaro do Minas, Bennett do São Paulo e o Bright do Bauru. E quem ganhou foi, de fato, Dontrell Bright, o armador do Bauru. Foi meu voto. Achei que foi um ano mais complicado pra gente votar e o prêmio ficou em boas mãos. Sim, né? E um ótimo desempenho dele, até vendo jogo a jogo, né? Como ele evoluiu nessa questão defensiva também. E o mais curioso, Góes, foi que quem recebeu o troféu em nome do Bright foi o cara que tá acostumado a receber esse troféu, né? A gente até brinca que é o troféu Alex Garcia de melhor defensor e o Alex que foi receber em nome do Bright. Exatamente. Alex participou bastante dessa premiação, inclusive, a gente vai falar dele daqui a pouquinho também. E, de fato, o Bright, né, líder em roubos, é um cara que modificava, fazia com que os adversários de Bauru tivessem que mudar a maneira como atacavam, para evitar o Bright. Isso é um grande indicativo de quão bom ele é na defesa, o que pode acabar até prejudicando um pouco os números, porque uma vez que os seus adversários evitam atacá-lo, né, você tem uma amostragem menor do que ele é capaz de fazer. É uma consequência, muitas vezes. Mas eu achei que o prêmio estava em boas mãos, de fato. Curioso, dá para um armador, um cara líder em roubos, não é o costume,
né, da premiação. Não é esse perfil de atleta que vence, né? Geralmente é um Bennett da vida, mas bom, tá em bons nomes, né? Tá em boas mãos também. Depois do melhor defensor, Fábio, vamos pro estrangeiro. Concorriam para o prêmio de melhor estrangeiro a dupla do Minas, Chusito Gonzalez e Franco Baralli, e o ala do Botafogo, o Isaac Thornton, que foi o vencedor. Thornton foi eleito o estrangeiro do ano, Fábio. Eu achei que faz sentido pelo momento da votação, né? A votação foi muito próxima daquelas grandes atuações do Thornton que levaram o Botafogo aos playoffs, principalmente aquela contra o São Paulo também, e independente disso, ele fez um bom ano. É que tem aquele problema, né? Ele era a grande referência técnica disparada de um time fraco. E o Baralli e o Chusito se destacaram pelo time que foi o líder da competição durante boa parte da primeira fase, que acabou em terceiro lugar. Então, assim, compreendo o voto, não concordo, mas eu entendo a lógica. Sim, e sem falar, né, que, assim, eu compreendo o voto, mas eu discordo muito com relação aos 3 indicados, né? E isso já havia criticado nas votações, né, a falta de nomes fora da região sudeste, né, desse campeonato, claro. Que para mim essa é a maior vergonha nesse sentido, você não ter destaques, você não ter indicados do Fortaleza, não ter indicados do União Corinthians. Acho que o único fora do Sudeste que estava indicado era para o destaque jovem, né? O Léo Craveiro. E no estrangeiro do ano você não ter o Dwayne Johnson e da maneira como ele jogou nessa temporada, que foi o meu voto, acho que foi o nosso voto, né? Para estrangeiro do ano. Você não tá nem entre os indicados, os 3 principais. Para mim isso é lamentável. Até pela falta de, acho que falta de visão de equipes fora da região sudeste. Eu acho que isso me deixa triste. Não é nem pelos outros nomes. Baralli e Chusito, beleza, são ótimos jogadores, fizeram uma temporada relativamente boa, mas o fato de não olhar para outras praças é duro. É aquela coisa, né? Você acaba olhando pro lugar que você está e tem mais times no Sudeste, muito mais votantes no Sudeste também, e falta um pouco abrir essa visão. Falta os sudestinos, no caso, abrir essa visão um pouco para as equipes do restante do país. Acho que, de fato, Dwayne Johnson ou o Resta podiam estar, pelo menos, concorrendo, né? Pelo menos concorrendo. Até porque, no caso, por exemplo, do Dwayne Johnson, é o mesmo argumento do Thornton. Era um cara muito bom no time mais fraco. Sim. Né? Então, assim... Foram os dois responsáveis por levar os times para os playoffs. Com certeza. Mas tudo bem, Thornton fez, de fato, um grande ano e ganhou o prêmio. O Chusito deve sair do Minas, deve voltar para a Argentina, pelo menos ao que consta até agora. Baralli fica, contrato era de 2 anos, e o Thornton, ao que tudo indica, vestirá outra camisa alvinegra, vai para o Corinthians, Fábio. Seguindo aqui a premiação, a gente tá gastando um bom tempo nessa premiação, hein? Dá uma acelerada aqui. Destaque jovem, Fábio. Concorriam para o destaque jovem Márcio, pivô do César Franca, Daniel Almeni, ala do Corinthians, e Léo Craveiro, do Caxias do Sul. Venceu com sobras, imagino. Márcio, pivô do César Franca, era de fato barbada essa, né? Muito merecido. Segue. Não, de fato, é uma diferença muito grande, até porque ele começou muito jovem, ele tinha muito mais espaço num time campeão. Márcio, por muito. Daniel Almeni, ao que consta, deve tentar uma Summer League. Léo Craveiro fica no Caxias. Márcio, ainda com um futuro indefinido, tenta a Europa, mas por enquanto não está nada fechado. Léo Craveiro, que inclusive joga ainda LDB, né? Tá jogando LDB pelo Caxias. Sim, e o Márcio, se ficar, ainda pode ser inscrito, né? Porque ainda tem idade pra isso. Dá uma folga pro homem, pô. Não, mas é aquilo, vai que o César Franca chega no Final Four, por exemplo, e o Márcio tá aí, né? E o Márcio renova, né? Não é o que tudo indica que vai acontecer, mas é uma possibilidade. Com certeza ele vai ser utilizado. Vamos lá. Agora para a seleção, né? O quinteto. Armadores do ano concorriam Baralli, Balbi e Elinho, e venceu Elinho Corazza do Corinthians, Fábio. Meu voto foi no Resta, né? Exato. Meu também foi no Resta. O Elinho acabou vencendo. Foi uma boa temporada do Elinho também, né? Embora do Corinthians tenha sido muito ruim, mas o Elinho, acho que ele quebrou a quantidade de assistências
Ele empatou, né? Empatou com o Fulvio, né? No recorde de assistências de uma temporada. Como um armador, né? Foi muito bem aí o Elinho, o melhor armador brasileiro do NBB. Com certeza, e também a escolha dele tem um pouco do efeito do momento da votação, né? Foi pouco após essas grandes atuações que ele bateu o recorde, e num momento em que o Corinthians brigava para subir de posição, e o Elinho foi desfalque em alguns jogos, e os jogos do Corinthians com Elinho e do Corinthians sem Elinho tinham uma diferença gigantesca de qualidade. Então, acabou votando nele. Acho que o resto estava à frente, o Baralli também estava à frente, mas Elinho tem um apelo muito grande, né? Ele tem um prestígio muito grande entre boa parte dos votantes e alcançou números interessantes também nessa temporada. Seguindo, alas do ano concorriam Alex Garcia, do Bauru Basquete, David Jackson, do SESI Franca, Gui Deodato, do Flamengo, Tiozito, do Minas, Thornton, do Botafogo e Crescenzi, do Paulistano. Os vencedores foram Isaac Thornton, que empilhou o melhor estrangeiro e o melhor ala, e Gui Deodato, do Flamengo, Fábio. Meus votos foram Thornton e Dwayne Johnson, né? Sim, Thornton e Dwayne Johnson mais um. Esnobado aqui de novo. Esnobado. Assim, pô, nos alas, que tem 6 indicados, pelo amor de Deus. Né? Isso aí. Mas foi... Não, foi vergonhoso quando eu vi ali. Essa foi. Inclusive, até quando eu fui analisar os alas, eu falei, pô, eu vou colocar o Thornton, eu não vou colocar mais nenhum outro desses alas aí, pô. Porque, assim, todos que estavam ali tiveram altos e baixos dentro da competição, assim, né? E pra mim, era meio que barbada que ia ser o Thornton e talvez o Dwayne Johnson, pelo impacto que teve na equipe, mas enfim, a votação também, a meu ver, né, com esse quê de prestígio entre os votantes. É claro, o Gui Deodato, ala do Flamengo, o Flamengo tem muita visibilidade, e ele foi, de fato, se não o jogador mais regular do Flamengo na temporada, né? Então tem um pouco dessa questão junto também. Com o Jaú, né? Junto com o Jaú, que vai aparecer daqui a pouquinho. E se ele não entrasse, também não ia entrar ninguém no Flamengo. E é muito raro a gente não ter ninguém no Flamengo, né, entre os finalistas. Então, Gui Deodato viu e venceu. Uma pequena referência aí. Seguindo, pivôs do ano, Fábio, concorriam Anderson Rodrigues, do Bauru Basquete, Lucas Dias, do SESI Franca, Gabriel Jaú, do Flamengo, Márcio, do SESI Franca também, Paranhos, do Minas e Paulite, do Vasco. Os vencedores foram Gabriel Jaú, do Flamengo, e Lucas Dias, do SESI Franca. Lucas Dias barbada, né? Não tinha como deixá-lo de fora. Gabriel Jaú, achei que podia ter alguma concorrência com Anderson Rodrigues, mas está em boas mãos também, né? Entendo as votações e concordo quase 100%. Apesar de ter votado no Lucas Dias e no Anderson, mas Jaú realmente fez um grande campeonato. Eu concordo 60%. Passe adiante. Tá certo. Vamos nessa então agora para o prêmio de melhor técnico, melhor MVP, vai, a gente já falou do Lucas Dias, isso a gente falou acho que desde a terceira temporada inteira, né? Temporada inteira, Lucas Dias despontando com quilômetros de distância dos seus principais rivais, concorreu, entre muitas aspas, né, com Gabriel Jaú e Isaac Thornton pelo prêmio de MVP, mas deu Lucas Dias mais uma vez, pivô do SESI Franca, o grande nome do time, MVP do Novo Basquete Brasil 23-24, Fábio. Nenhuma discussão aqui, né? Completamente merecido, né? A gente falava toda a temporada, um jogador de extrema regularidade, até mesmo quando o Franca não ia bem, ele jogava bola. E foi difícil ver dentro do NBB o Franca ir mal também, mas o Lucas Dias merecido MVP, bi-MVP, né? Segundo ano seguido. Exato. E quem comandaria todo este quinteto, Fábio Toledo? Concorreram Léo Costa do Minas, Paulo Jaú do Bauru Basquete e Léo Figueiró do Vasco. Venceu o prêmio de melhor técnico do ano, Paulo Jaú do Bauru Basquete, hein? Eu confesso que eu fui pego de surpresa, porque todo mundo falava muito bem do Léo Figueiró durante o ano inteiro. Achei que seria uma vitória fácil do Figueiró, mas Paulo Jaú também muito merecido, né? E bateu o Léo Figueiró nas quartas de final, venceu, olha só, começou a temporada no Sub-13 do Jacareí, quando o Guerrinha decidiram por ele também, deixar o comando do Bauru Basquete, já estava todo mundo empregado, o Bauru foi atrás do Jaú e ele terminou como o melhor técnico do ano, hein? Que trajetória. De 0 a 100 muito rápido.
técnico do Sub-13 para auxiliar do Bauru no Paulista, assumindo a barca ali no começo do NBB, às vésperas do NBB, inclusive, né? Praticamente na semana de estreia do NBB. E, de fato, né? A temporada em que o Bauru foi acima do esperado, né? Até os nossos prognósticos, né, de início de temporada colocava o Bauru ali em 8º, 10º lugar. O time chegou numa semifinal, né? Voltou à semifinal. Então, merecidamente o trabalho, o jauzismo, né? Como o pessoal tá falando aqui em Bauru. E meu voto foi no Léo Figueiró, mas também compreendendo, né? Como o peso também, né, dessa temporada do Paulo Jaú ter sido aí abraçando essa oportunidade, tudo que aconteceu também no começo da temporada, né? Tipo, na estreia dele, acabou perdendo a mãe, né? Então foi uma temporada muito emocional também, e o Paulo Jaú conseguiu fazer essa ótima temporada pelo Bauru Basquete. E claro, a evolução, né, de alguns jogadores sob o seu comando. Você pega Anderson Rodrigues, cresceu muito de um ano para o outro, tanto é que concorreu ao prêmio de maior evolução, mas o Bright também foi melhor neste ano que ano passado. Pedro Mendonça também teve um crescimento de atuação. Maciel chegou ali para compor elenco e acabou sendo fundamental em boa parte do ano. Então, também tem esse componente. Bauru era um time que, antes do NBB começar, né, naquela brincadeira de tentar adivinhar a posição final, eu coloquei Bauru em 10º e muita gente acabou concordando comigo, né, para você ver como a expectativa do Bauru não era alta e acabou chegando na semi. E quando isso acontece, muitas vezes o técnico acaba levando o mérito. Não que não seja, de fato, ele fez a diferença no Bauru, mas em situações do tipo, o técnico acaba ficando mais em evidência ainda, né? Até o Bola Presa, eu vou dar os créditos aqui, eles costumam falar muito isso. Quando você não sabe explicar muito bem porque um time tá numa boa fase, você põe a culpa no técnico. Eu acho que o Bauru teve um pouco desse efeito também, mas Jaú foi de fato muito bem. A gente analisou, a gente deu a nossa opinião, falou tudo isso, mas vale sempre ressaltar, não importa quase nada, tá? Não importa quase nada prêmios individuais, tá? É um reconhecimento, é um merecimento, mas... Se valesse uma graninha, aí sim, né? Mas é muito menor. Cara, até na NBA muitas vezes vale, né? Muitos contratos têm cláusulas que, se você for premiado, constar em seleção do ano, etc., você ganha bônus. No NBB isso não é comum, mas é algo muito menor do que o jogo em si, de outros aspectos que a gente falou e ainda vai falar nesse episódio. A festa dos melhores do ano do NBB muitas vezes tem um problema que é meio incontornável, que é o fato de muita gente não estar presente, principalmente os estrangeiros, né? Acaba a temporada, eles vão embora. Nesse ano, foi um pouco pior, porque muitos brasileiros, a gente falou isso em outros episódios, aproveitaram essa intertemporada para jogar na América Latina, né? Torneios curtos que pagam bem em México, República Dominicana, Colômbia, etc. E pior, a seleção brasileira está treinando para o pré-olímpico. Então, a maneira que a Liga encontrou para contornar essa ausência de atletas lá foi pedindo vídeos, né? Então, Elinho mandou vídeo, Deodato mandou vídeo agradecendo, Lucas Dias mandou vídeo agradecendo e tal. Foram poucos os que receberam seus prêmios, acho que Paulite e Eugênios apenas, e o Paulo Jaú, treinador. Mas tudo isso passou meio despercebido, Fábio, por causa de um nome que foi extremamente homenageado, um nome que recebeu todas as atenções, e eu posso dizer que desde o momento que pisou no Esporte Clube Pinheiros, porque não foi combinado, mas entramos ao mesmo tempo, que é o Olivinha, entramos lado a lado, coincidentemente, chegamos juntos, e, cara, pisamos no salão ali da recepção do NBB, eu segui andando, o Olivinha foi parado por uma multidão. Você viu o pessoal chegando na sua direção, você achou que era com você, Guanais, era com o Olivinha. Não, em momento algum eu tive essa ilusão. Olivinha foi extremamente homenageado nesta cerimônia, merecidamente. Ele que depois das 16... A gente já falou bastante do Olivinha semana passada, mas ele, depois dessas 16 temporadas no NBB, se aposentou. E o principal, o prêmio de maior reboteiro, Fábio, da competição, que é um prêmio objetivo, né? Um prêmio estatístico. Inclusive, a gente acabou nem falando aqui,
né, dos vencedores destes prêmios, né, o cestinha do ano foi o Thornton, o líder em rebotes foi o Paranhos e o maior assistente foi o Elinho, né, para tinha registrado, e o jogador com maior eficiência foi o Lucas Dias. O prêmio de maior reboteiro que ficou com o Paranhos nesse ano passará a se chamar Troféu Olivinha. Então, um reconhecimento a ele que se aposenta como o maior reboteiro da história do NBB, com 3.996 rebotes nestes 16 anos de carreira. A4 do 4.000. A4 do 4.000. Mas um reconhecimento muito interessante. Vai ser sempre assim, né? Colocar vai ser sempre assim. É um reconhecimento muito interessante. E você vê, já tivemos aí algumas aposentadorias, Marcelinho, Giovannone, e nenhum deles foi premiado porque nenhum deles se caracterizou em um fundamento de maneira tão especial quanto o Olivinha nos rebotes. Acho que a única possibilidade de acontecer algo semelhante com os jogadores que atuam ainda é o prêmio de melhor defensor Alex Garcia, né? Que só estão esperando ele aposentar. Sim, só falta assinar. Aparentemente isso vai acontecer a partir do NBB 2025, do NBB 25, né? Lá em 2030 e pouco, quando o Alex resolver parar. O Chamel fica prejudicado nessa, né? Porque o cestinha do ano é o troféu Oscar Schmidt. E aí ninguém vai tirar o Oscar Schmidt desse prêmio. Aí é difícil, né? Porque aí você tem também o troféu Ari Vidal, né? Pra melhor técnico. Acho que esses são os três então, atualmente. Então são poucos os que têm essa lacuna no nome. Melhor reboteiro virou troféu Olivinha. Vamos torcer pra chegar um dia em que o troféu seja a estatueta do Olivinha, hein? Imagina só. Será? Imagina só. Seria legal, né? Esses troféus que são nominais, né? Que tem nome, ser a silhueta, né? Seria bem interessante. Bem, bem legal mesmo. Boa ideia, Fábio. Boa ideia. Vamos levar adiante essa campanha aí. Tá a sugestão aí. Iguanais, começou o LDB, hein? Tá valendo agora. LDB já teve transmissão no Duas Saídas, pra variar histórica, né? Já o jogo de maior diferença no placar nessa temporada já aconteceu no Duas Saídas com a vitória do São José sobre o União Corinthians por 107-50. Aliás, o primeiro placar centenário da LDB deste ano. E tem mais jogos também por aqui, tem mais jogos também pelo Basket Pass, YouTube do NBB, Arquibancada também transmitindo, o Live Basketball também. Café Belgrado, são vários parceiros aí, a Flá TV passando alguns jogos também, são vários parceiros, e que legal que começou, né, Fábio? Primeiro apenas com jogos, pelo menos até esse domingo, do grupo B, e alguns pontos que a gente comentou se confirmando, né? O Corinthians desponta como grande favorito, 4 vitórias em 4 jogos. Flamengo também invicto, né? São os únicos 2 invictos. Flamengo com 3 vitórias em 3 jogos. César Franca depois. César Franca, São José, Botafogo e São Paulo com 2 vitórias e 1 derrota. Depois vem Thalia com 1 vitória e 1 derrota. Caxias com 2 vitórias e 2 derrotas. E aí a tabela vai seguindo, tá tudo lá no site da Liga. Muito legal a gente vendo aí alguns destaques jovens do nosso basquete brasileiro. E como você disse, né, temos jogos no Duas Saídas esta semana. O primeiro jogo provavelmente já vai ter acontecido, né, quando você ouvir, o segundo jogo, né, vai ter acontecido quando você ouvir esse podcast, que é Mogi e Ponta Grossa nesta segunda-feira, 11h15 da manhã. Depois, na terça-feira, dia 25, também 11h15 da manhã, teremos Pinheiros contra Setaf Viva a Vida, do Espírito Santo. E por último, na sexta-feira, dia 28, Mogi contra Setaf Viva a Vida, também às 11h15, aqui no Duas Saídas. Nossa tabela vai até aí, né? A Liga também vai divulgando em etapas. Nossos próximos jogos, vocês vão saber, nós vamos divulgar nos episódios seguintes. Mas nos acompanhe nesses 3 jogos, se inscreva no nosso canal do YouTube, para você não perder nada, porque é aquilo, né, Fábio? A gente estava até comentando. No primeiro jogo, entre União Corinthians e São José, já teve vários recordes. Em anos anteriores, a gente já teve vários cestinhas, vários recordes de pontuação das temporadas. Nós tivemos já o jogo de maior pontos de um time na história, que foi o Pinheiros, lá com quase 130 pontos, 2-3 anos atrás. Ano passado, quando o Tico Faria bateu o recorde de assistências em um único jogo, foi no Duas Saídas. Jogos históricos é aqui, viu? São aqui, melhor dizendo. Podemos não ter tantas partidas nesse ano por conta das nossas rotinas profissionais, né, que nos tiraram alguns horários aí, mas a gente segue fazendo história, não importa a quantidade de jogos, dá uma ligadinha no Duas Saídas que vocês vão ver muita coisa boa acontecendo.
Isso aí, aqui no Duas Saídas, no seu canal no YouTube. Também vou fazer alguns comentários nas transmissões da Liga Nacional, viu, Guanais? Já tem o calendário, Fábio? Só a dica aqui, eu estarei presente em Pato e Caxias nessa terça-feira, 7h30 da noite, direto lá de Pato Branco. Duelo interessante, o Caxias quase ameaçou o Corinthians nesse domingo, né? Chegou a estar na frente ali no começo, mas depois o Corinthians do Tico Faria, né, conseguiu se recuperar e vencer por 85-76, um dos candidatos aí ao título. E no sábado perdeu pro São Paulo na última bola. O Davi Chaves mandou uma bola de 3 no último lance do jogo. Então perdeu pro São Paulo no game winner. Então Caxias aí fazendo jogos duros contra alguns dos favoritos. Tem Léo Craveiro ali principalmente, né, mas também Fabrício, Brian, Contreras. Raul Caldas. Então é um time muito bom, foi muito bem ano passado, tá fazendo mais uma grande campanha. Terça, 7h30, YouTube ou Basket Pass, Fábio? Basket Pass. Então acompanhe lá o Fábio, lembrando que nessa primeira etapa os jogos do Basket Pass são livres, né? Você não precisa assinar o serviço para acompanhar a LDB nesse comecinho. É isso aí, então siga acompanhando, né? Acho que é mais legal, a competição mais legal do basquete nacional, a LDB, por mostrar atletas, por cada time ter um projeto, né? Uma ideia dentro da LDB, seja de fomentar o basquete na sua região, seja de desenvolver atletas, seja de jogar para ser campeão, né? Como está acontecendo aí com o Corinthians, como acontece sempre com Pinheiros, Paulistano, César e Franca. Enfim, é muito legal acompanhar a LDB e também, né, a interação com as famílias, também que sempre acompanhando. E claro, é o melhor torneio porque a gente transmite. Obviamente. E a gente transmite também. E a gente transmite porque é o melhor torneio. Então então é óbvio, não tem como ser diferente. Para encerrar hoje, Guanais, mercado do basquete, algumas novidades que tivemos aí nessa primeira semana pós-NBB. Pois é, principalmente pelo lado dos finalistas, né? O César Franca e Flamengo são os dois melhores times do Brasil e tem os maiores orçamentos, o que acaba ditando o ritmo do mercado, principalmente dos jogadores de mais alto nível, né? E o César Franca disparou em renovações nessa temporada, fez ali todo um suspense nas redes sociais, mas anunciou a renovação do Lucas Dias, que vai ficar em Franca até 2026 pelo atual contrato, já tinha anunciado o Jorginho também até 2026, e anunciou as renovações de Hinkle e David Jackson, esses dois por uma temporada cada, né? O Scala se despediu do César Franca, e são essas movimentações que tem por... o Edu Marília também se despediu, né? São essas movimentações já confirmadas por lá. O Flamengo ainda não se movimentou, né? Tem Gui Deodato e Balbi, eu acho que por mais um ano de contrato. O resto ainda tá tudo indefinido. Foi uma semana mais fraca, né, Fábio, de anúncios oficiais e até de especulação na imprensa também. Acho que muito vai ser definido a partir de agora, com o Franca e Flamengo ativamente e publicamente no mercado, né? O torneio já acabou, mas alguns ainda estão envolvidos no pré-olímpico, então ainda é um torneio que pode mudar a forma como alguns atletas são vistos ainda perante o cenário local, regional e mundial. Então a gente vai trazendo, foi uma semana mais fraca, a gente vai trazendo aqui para vocês também. Eu acho que do que eu não falei também, né? O Jonathan Luz, ao que tudo indica, vai sair do Franca e vai pegar algum time de São Paulo, né? O São Paulo e o Corinthians apontam ali como alguns favoritos. O Redsheimer se despediu do Corinthians, não fica. Tem algumas renovações também não sei se você chegou a falar do Adiel. Anunciando Adiel no Pinheiros, verdade. Permanece no Pinheiros. Né? Brunão permanece no Paulistano. Lucas Cauê. Mas a gente já sabia, né? Lucas Cauê renovando com o Corinthians. Boa lembrança. Você vê que minha memória tá, depois de 1h30 de podcast, vai pro espaço, né? Rafael Raquel no Unifacisa, acho que esse aí a gente falou, né? Esse a gente já tinha falado, né? Solanas também, enfim. É que hoje eu não anotei, né? Geralmente a gente anota. Hoje eu não anotei as novidades, eu fui tentando lembrar de cabeça enquanto eu falava, né? E aí fica prejudicado. E a gente segue acompanhando, então, o mercado do basquete nas próximas semanas. Isso, Guanais, terminou o podcast Duas Saídas dessa semana e fica sempre o nosso convite pro pessoal acompanhar agora também os jogos da LDB.
Exatamente, então relembrando aqui, segunda-feira, 11h15 da manhã, Mogi e Ponta Grossa. Na terça, Pinheiros e Setaf Viva Vida. Na sexta, Mogi e Setaf Viva Vida. 2 jogos seguidos da equipe do Espírito Santo, todos às 11h15 da manhã, no YouTube do Duas Saídas. Aguardo vocês. E muito obrigado pela audiência também. Semana que vem estaremos aqui novamente. Esse foi um episódio bem profundo, a gente teve que desviar um pouco do que acontece dentro de quadra pelos acontecimentos da semana, mas a gente não se furta ao debate. E comentem o que vocês acharam, qual a opinião de vocês sobre tudo que a gente comentou aqui, e logo estamos de volta, semana cheia aqui no Duas Saídas. Exatamente, e para você, né, sempre curta, compartilha, comenta, acompanha a gente nas redes sociais e fica de olho, né, nas nossas transmissões e também na próxima semana com mais uma edição do podcast do Duas Saídas, beleza? Um forte abraço e falou!